Pessoal, bem-vindos a uma nova edição do The Source TV, um espaço da Red Hat para discutir a tecnologia de um jeito diferente. Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e o tema do nosso papo hoje é desenvolvimento e modernização de aplicativos. Aliás, aplicativos, não vivemos sem eles, a gente já sabe disso. A nossa vida basicamente é determinada por aplicativos, das mais diversas funções. E para falar comigo sobre esse tema, eu recebo o Bruno Machado, ele é gerente sênior de plataformas de aplicação em nuvem na Red Hat Latam, e o Rodrigo Ramalho, líder das tecnologias de integração na Red Hat Latam. É interessante que, quando a gente olha os números, as pesquisas, os investimentos em tecnologia, TI, inovação, tem um número do Gartner, inclusive, mapeando o mercado de TI até 2025, que mostra que mais da metade dos investimentos que vão para cloud computing, por exemplo, são impulsionados pela demanda de desenvolvimento de aplicativos, e especificamente aqueles que são nativos em nuvem. E como eu falei, aplicativo hoje determina muito da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos negócios e por aí vai. E esse é um pouquinho do tema que a gente vai trazer aqui. É claro que tem uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva técnica, mas a gente está com duas feras, dois craques no assunto aqui. Bruno, bem-vindo ao The Source TV, esse papo sobre aplicativos. Queria muito agradecer a tua presença e já colocar no nosso tema aqui a importância da estratégia quando a gente pensa o desenvolvimento, a modernização de um app, né? Como pensar esse processo antes da criação. Basicamente, as empresas, todas elas, né, hoje em dia, são empresas de software, né? Então, é super importante pensar em processo de desenvolvimento de software de uma forma ágil. Além disso, existem alguns pilares aí que a gente entende que são extremamente importantes para que traga essa produtividade, tanto na entrega de um aplicativo, assim como no desenvolvimento, né? A gente não pode só pensar em desenvolver rápido, se a entrega não for também rápida, acaba podendo penalizar o software. O software só vai ter valor quando ele chegar, de fato, a estar disponível para os seus usuários, né? Enquanto não estiver lá, não tem esse valor, né? Então, são três pilares que eu acredito que são super importantes para esse primeiro assunto. O primeiro pilar a aceleração, né? Trazer ferramentas que tragam essa produtividade. O segundo pilar é justamente a gente ter é, automação e escala. E essa escala que a gente comenta não é somente a escala de reduzir passos manuais e ter muito mais automatização, mas também está presente em várias nuvens, né? E ter essa variedade, né? Vamos dizer assim, de você poder estar executando o seu software tanto no ambiente privado, na sua própria nuvem, quanto em Edge ou em qualquer cloud provider. E por fim, né, ter a segurança de que o seu software vai estar funcionando. Afinal, se acontece algum tipo de problema nele, o ideal é que seja imperceptível para o usuário. Então, só recapitulando, quanto mais rápido o software chegar para o usuário final, mais feedback, mais rapidamente a gente vai poder ajustar ou melhorar o software. E essa questão de reduzir passos manuais é extremamente importante. Então, a gente vai estar falando ao longo do dia de hoje sobre CI/CD, sobre metodologia ágil, sobre como que a AI impacta, né, justamente o processo de modernização e migração. Eu acredito que hoje a gente tem falado muito de AI generativa, né, algo que está bastante comum, muito por conta do chat GPT. Mas, de fato, a gente tem que explorar um pouco mais isso. Não é somente pensar em gerar imagem a partir de texto ou gerar vídeo a partir de linguagem natural, né? Mas como que você pode necessariamente trazer uma modernização de uma aplicação tradicional legada para algo mais novo, né? Como microserviços ou funções ou serverless. Entre outras várias novidades que vão estar surgindo ao longo do tempo. Então, tudo isso é extremamente importante, né? Ô, Bruno, é interessante que às vezes a gente olha o app de forma isolada, principalmente no olhar, o olhar do consumidor, né? Então, já é a interface que eu estou interagindo ali, mas eu costumo dizer isso, e ficou bem claro na tua resposta, o desenvolvimento de aplicativo, ele é um projeto, e ele é um projeto que ele é cíclico, né? Ele não tem um fim, porque é isso, é sobre melhoria, é sobre retorno, feedback, e tem muitas camadas aqui. Quando você traz a AI, por exemplo, você adiciona mais uma camada aqui de atualização e por aí vai.
e tem um outro aspecto que é isso, é a funcionalidade, né? Não importa a tecnologia que você agrega, a sofisticação que você tem no projeto, precisa ser funcional e precisa entregar uma experiência ali, independentemente se é B2B ou B2C. Então, aqui tem uns aspectos muito legais. E aí, Rodrigo, conectando com essa parte, né, considerando que o desenvolvimento de um app é um projeto e é um projeto sofisticado para muitas empresas, aqui tem um elemento importante, né, que é contar com uma plataforma nativa em nuvem. Aqui a gente está falando de cloud. Por que que faz a diferença? Assim? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de aplicativos, a modernização, atualização, ter uma plataforma em nuvem faz diferença aqui. E bem-vindo agora para o papo, Rodrigo. Para essa resposta, eu gosto de citar um relatório recente que teve da Conveyor, onde ele pontuou quatro principais razões aí, né, os benefícios que as empresas têm para adotar, para modernizar suas aplicações, né? Então, seguindo exatamente nessa ordem de prioridade, seria é, aumentar a escalabilidade desse sistema, aumentar a confiabilidade, redução de custos e, por último, a parte de segurança, né? Então, a gente teria aí esses quatro pilares, né? Então, a gente tem hoje um mercado bem competitivo, né? Então, assim, as empresas fornecem essas soluções e os usuários eles estão cada vez mais exigentes, né? Então, assim, às vezes, se você tem um problema ali na sua plataforma, o usuário não vai voltar no outro dia para testar novamente. Muitas vezes ele acaba migrando já para uma plataforma do concorrente, né? Então, é muito interessante que a gente consiga, que as empresas consigam fornecer uma resposta rápida, né? Para exatamente estar atendendo essa exigência aí do mercado. Então, se a gente olha para o mercado, a gente teve, por exemplo, Open Banking, Open Finance, Pix, Blockchain, AIML. Então, são todas transformações que aconteceram nos últimos anos, né, que foram disruptivas nessas plataformas. E se você olha para todas essas tendências que surgiram, um desafio constante é assim, como que as empresas conseguiram se adaptar rapidamente a essas tendências, né? Quando a gente olha para essa parte de segurança, a gente vê tanto uma popularidade, uma popularização, né, dos ransomwares, do vazamento de dados e tudo mais. Teve não só com pequenas empresas, mas com grandes empresas também, né? Tivemos o caso do Twitter e tivemos também a vulnerabilidade, por exemplo, do Log4j, que atingiu praticamente empresas do mundo inteiro, né? Então, é uma preocupação constante que a gente tem que estar em relação à segurança e não podemos baixar a guarda. Rodrigo, acho que segurança aqui você deixou muito claro, né? Acho que segurança é um layer aqui indiscutível. E quando você falou dessa migração, às vezes de você não tem uma resposta e você migra para uma plataforma concorrente, é interessante porque vale lembrar que o app, né? O app, ele não é só uma interface, um ponto da jornada. Ele é um motor de negócio para uma companhia. Se a gente pensar do ponto de vista de consumidor, né? Hoje, às vezes, você ganha um desconto muito considerável para baixar um app. Então, tem uma questão de dados, né? De relacionamento. O app hoje, ele é uma plataforma muito estratégica para a companhia como um todo. Então, por isso que fica claro que na hora de escolher o parceiro ou na hora de desenvolver o projeto, precisa de uma resposta muito rápida, porque está colocando ali tempo, investimento, e as empresas dependem muito dessa interface. E aí, Bruno, já entra um pouco na parte de soluções aqui que a Red Hat oferece, né? Considerando a liderança no segmento, o que temos hoje aí de possibilidade, de uma forma muito prática, né? De possibilidades para o mercado, e que conecta também o que o Rodrigo falou, não só agilidade, resposta, mas também segurança. O que a gente tem percebido, até existem alguns estudos aí que comentam que o 742% é o número de ataques em software supply chain, em média, nos últimos 3 anos, tá? Então, essa preocupação de como que você garante que seu pacote, o pacote que você está desenvolvendo, que está ali na esteira de CI/CD, por exemplo, vai ser o mesmo que vai estar sendo executado em produção. Então, uma primeira solução que é super importante aí é o que a gente chama de Trusted Software Supply Chain, né? E ela vai estar vai estar participando, né, justamente dessa confiança de você ter o seu aplicativo da forma como você desenvolveu. E ela é casada com uma ferramenta chamada SigStore. Isso é super importante, tá?
Mas um outro detalhe, quando a gente fala de modernização, aí falando de mais um estudo aí que a gente publicou recentemente, né, baseado nessa comunidade open source que o Rodrigo já comentou, a Conveyor, várias empresas participaram e cerca de 56% dessas empresas responderam que modernização para elas é utilizar containers, tá? Elas querem ter um caminho de ida até containers. É claro que existem várias estratégias de modernização, rehost, replatform, refatoração, mas container tá bastante, tá sendo bastante utilizado, né, nessas estratégias. Então, é extremamente importante pensar numa plataforma de aplicações, né? O que que é uma plataforma de aplicações? Hoje é extremamente complexo ter esse desenvolvimento, juntar, né, o desenvolvedor com o investimento no que ele juntar as peças, né, disponíveis no ecossistema de Kubernetes. Existem centenas de componentes disponíveis nesse landscape, nesse ecossistema, e juntar essas peças é extremamente importante. Então, o que que a Red Hat faz? Ela traz já uma plataforma de aplicações pronta para que os nossos desenvolvedores e o pessoal de operações utilize essas aplicações da forma como eles bem entenderem, qualquer tipo de workload, ah, dentro dessa plataforma que a gente chama de OpenShift. Então, nessa plataforma vocês vão encontrar não somente, eu falei bastante de CI/CD, né? Não somente componentes para trazer pipelines CI/CD, como é o Tekton, por exemplo, como temas de GitOps também, como o Argo CD. Além disso, vocês vão ter toda a homologação e certificação de diversos projetos open source que fazem parte dessa landscape já de forma opinionada da Red Hat com as boas práticas e com a liberdade de poder ser utilizado dentro de uma nuvem privada, gerenciada por você mesmo, né? Ou numa máquina virtual, ou bare metal, ou também nas nuvens em dois formatos, né? Ou formato gerenciado, então a Red Hat disponibiliza o que a gente chama de SRE, que é uma equipe global que vai tomar conta do seu ambiente, vai fazer atualizações para você, vai trazer tudo que é de boa prática em cima desses ambientes, como também na nuvem com o serviço gerenciado por você mesmo. Ainda falando sobre o serviço gerenciado, ele está disponível nas principais nuvens. Então, você vai encontrá-lo na AWS, na Microsoft, na Google, e também na IBM, no IBM Cloud. O Bruno deixa claro que, de fato, você que trabalha e tem que fazer a gestão de containers, pode parecer às vezes que é complexo, né, para muitas empresas, até dependendo da estrutura. Mas o Bruno mencionou, Rodrigo, o Red Hat OpenShift, né, que tem essa missão de simplificar o gerenciamento, o desenvolvimento, por aí vai. De forma prática, e aí até trazendo mais detalhes sobre essa plataforma, como que funciona, assim, como que ele transforma essa gestão em algo mais simples do que pode parecer? O OpenShift é uma plataforma que ela está pronta para uso ali, né? Então, eu gosto de falar que ele é um grande catalisador no desenvolvimento e implantação de aplicativos. Então, como o Bruno estava explicando, a Red Hat faz uma seleção meticulosa ali de diversos componentes para que quando o desenvolvedor tem uma necessidade, então, o desenvolvedor, eu quero criar uma aplicação em Java. Bom, a gente tem este framework, por exemplo, que é o Quarkus, que permite com que você crie uma aplicação nativa em nuvem, com baixo footprint de memória e rápido startup, por exemplo. Eu queria criar uma arquitetura baseada em eventos. Então, quais são as opções que eu tenho? A Red Hat vai te mostrar as soluções que a gente possui em termos de mensageria, por exemplo, Kafka ou o ActiveMQ. Então, a ideia é que a gente vai selecionando diversas tecnologias. Nessas tecnologias, a gente faz toda a parte de testes, né, funcionais, teste de segurança, para que quando você decida, ou quando o desenvolvedor, né, decida qual tecnologia que ele deve seguir ali, a gente já tem opções que sejam homologadas e, e estejam ali já adaptadas para uso nesse mundo Kubernetes. A ideia é que, dependendo do caso de uso que o cliente queira implementar, a Red Hat tem um conjunto de soluções que podem estar apoiando
nesse, nesse desenvolvimento. Em um relatório fresquinho da Forrester, eles pontuaram a Red Hat como líder disparado na plataforma de container multi-cloud, né? Mas um dado me chamou muita atenção naquele relatório, né? Que foi para a parte de Cloud Native Development, a Red Hat ganhou uma pontuação máxima. Então, mostra que o nosso apoio a essa comunidade de dev, né, para tornar as coisas mais simples, realmente, ele tem sido bastante relevante. Eu citei a referência do Forrester e acabei lembrando de mais uma, né? Então, recentemente o Gartner ele apontou a Red Hat como líder de gerenciamento de containers com o OpenShift. Aí, Bruno, eu queria pedir sua ajuda aqui para a gente estar falando um pouco mais sobre qual que é o impacto disso para os nossos clientes e se isso muda em relação ao nosso posicionamento com o OpenShift. Bom, o OpenShift é uma plataforma que já existe há alguns anos, né? E a estratégia da Red Hat, ela vem bem focada nessa parte de gestão de containers também. Algo interessante que, se a gente voltar no tempo, né, a gente começou a usar Kubernetes e containers, creio que fomos uns dos pioneiros, né, a fazer esse tipo de investimento nisso. E então a estratégia da Red Hat segue assim, né? A gente não deve, para a gente não é algo até natural. E algo que eu queria comentar também, um dado importante desse relatório, já que você trouxe ele à tona, é que no quadrante de líderes, o OpenShift é o único que é realmente hybrid cloud, né? Que tá disponível em todas as nuvens nesse quadrante. Esse lado da certificação e do reconhecimento, até porque a gente está falando da Force aqui muito globalmente, né, muito reconhecida e respeitada, conecta muito com o que a gente falou, né, de segurança, de viabilidade e por aí vai. E aí, Bruno, tem primeiro esse aspecto, assim, qual que é a importância de ter esse tipo de certificado, né, o quanto que ele reforça tudo que a gente falou até agora sobre ter um parceiro aqui de confiança. E aí adiciono aqui nessa pergunta uma perspectiva de futuro. A gente está falando muito de inteligência artificial, novas linguagens, e o quanto que o OpenShift tá preparado para essa dinâmica, que é uma dinâmica das empresas, é uma dinâmica da tecnologia como um todo. Em termos de avaliação, o Red Hat OpenShift, nesse segmento, teve o maior score em 29 critérios de 32. Então, ele reforça ainda mais a qualidade da plataforma OpenShift nesse segmento. Agora, falando um pouquinho mais sobre AI, a gente vem executando vários workloads de AI já em cima de OpenShift, é algo que os clientes vêm buscando bastante. Containers e AI é uma realidade hoje, né? E a gente, como empresa de software, a gente falou um pouquinho no início da conversa que toda empresa busca ser uma empresa de software, a gente entende que o desenvolvimento de um modelo e treinamento de um modelo de AI até a sua publicação, até a sua disponibilização, ele é muito parecido com um processo de desenvolvimento de software tradicional. Então, tem desde da criação do modelo, o seu treinamento, o seu fine-tuning, de repente, a sua utilização e depois uma monitoração desse modelo, né? Se a gente fazer uma comparação com um sistema, com a disponibilização de uma aplicação, é muito parecido também. Então, hoje, AI precisa de, muitas vezes, padrões, né, para ser utilizado e ganhar essa produtividade também necessária, né? Justamente para que a gente consiga reduzir perda de dados ou melhorar cada vez mais os nossos modelos. A Red Hat está disponibilizando, além do OpenShift, também um portfólio voltado para AI chamado OpenShift AI. E nesse portfólio existe o Red Hat OpenShift Data Science, que que traz justamente funcionalidades para acelerar uma disponibilização de modelos que a gente chama de MLOps, tá? Então, sim, a plataforma está preparada para isso, vem evoluindo bastante e a gente espera continuar lançando novas funcionalidades para esse portfólio. Bruno, falamos de futuro, depois Rodrigo também queria um olhar seu sobre o futuro do OpenShift, mas antes eu quero ler uma descrição aqui que é muito interessante de tudo que a gente já falou, que está no site da Red Hat. O Red Hat OpenShift ajuda os líderes de negócios e suas equipes de operações a priorizar
o gerenciamento de cargas de trabalho e permite que os desenvolvedores implantem o código como preferirem. Essa parte ela é muito interessante, porque ela fala também de autonomia e de flexibilidade. E aí, Bruno, dentro desse contexto que a gente falou, de velocidade de transformação, isso é importante, né? Mas dá um pouquinho de uma perspectiva futura agora do OpenShift para a gente. Sim, a produtividade do desenvolvedor para a gente é algo extremamente importante. Então, hoje se fala muito de platform engineering, e a gente entende que disponibilizar o que é um internal developer portal para que os desenvolvedores possam, de fato, utilizar tudo que eles já conhecem, né? Em algo totalmente automatizado e pronto para uso é de extrema importância. Então, ele é baseado no Backstage, se chama Red Hat OpenShift Developer Hub, e será lançado, já tem um roadmap bastante interessante aí para novas funcionalidades e o que deve vir pela frente aí. Esse é o primeiro aspecto respondendo já a sua pergunta, né? E aí serve para qualquer tipo de workload, inclusive workloads relacionados a AI, né? Já comentei um pouquinho mais sobre investimentos no portfólio OpenShift AI, então na sequência será a Red Hat vai continuar investindo nesse portfólio, né? Então a junção aí de funcionalidades como o Cloudflare, por exemplo, é algo que deve vir em breve também. E aí, Rodrigo, para terminar, aqui é uma transformação contínua quando a gente fala de futuro, né? E volta lá ao início que a gente estava falando de melhorias e testes e respostas, que é cíclico, né? Nunca termina. Com esse ambiente que a gente tem cada vez mais heterogêneo, né, multi-cloud, a gente tem um relatório, né, aquele do State of OpenShift, produzido pela Red Hat, que mostra que mais de 63% das aplicações já estão com cenários de multi-cloud. A gente acaba tendo outros desafios, né? Por exemplo, então hoje a gente acaba tendo vários clusters de OpenShift para gerenciar. A Red Hat tem um Red Hat Advanced Cluster Management, né? Que permite você estar gerenciando esses diferentes clusters a partir de uma única console, que traz uma visão muito interessante, né? Principalmente para quem está operacionando ou gerenciando isso. E também a gente tem as aplicações perdidas nesses múltiplos clusters e tudo mais que necessitam se relacionar também, né? Então, hoje, um dos principais desafios que a gente tem e que a Red Hat está trazendo soluções bem interessantes é exatamente na conectividade das aplicações nesse ambiente híbrido, né? Nesse ambiente de multi-cloud. Então, tem uma tecnologia específica que eu gostaria de chamar a atenção, que é o Red Hat Service Interconnect. O Red Hat Service Interconnect, ele permite com que aplicações em diferentes clusters ou em diferentes ambientes, né, sejam conectadas a modo de parecer que estão compartilhando ou que estão dentro da mesma rede. Então, estabelece uma conexão, essa conexão é uma conexão resiliente e confiável, né, e configurando tudo dentro de uma rede. E o mais interessante é que não precisa ser somente dentro do ambiente OpenShift, né? Então, se eu tenho uma aplicação aqui legada dentro do meu data center, e essa aplicação eu quero conectar com outros serviços que estão na cloud, eu consigo fazer também. Então, não importa se são VMs, se é bare metal ou se é um cluster Kubernetes, né? Eu consigo conectar tudo e formar um mesh, permitindo que tudo esteja dentro da mesma rede. Então, isso libera vários casos de uso interessantes, né? Então, aquela velha aplicação que, bom, esse serviço não pode ser migrado, esse serviço não pode ir para a cloud e tudo mais, a gente consegue conectá-los e está permitindo que a gente faça esse grande mesh aí nas nossas diferentes clusters na Hybrid Cloud. E a gente fecha aqui com essa reflexão interessante, né? O que você trouxe, Rodrigo, integração, de novo, falamos de autonomia, flexibilidade e por aí vai. Bruno, Rodrigo, eu queria super agradecer o papo. Eu nunca mais vou usar um app sem pensar todo o ecossistema que tem por trás, o número de profissionais envolvidos. Eu acho que a gente falou muito dos devs aqui, né? A importância do dev em primeira pessoa, mas é isso, assim, essa interface que muitas vezes a gente vê aqui bonita e funcionando, ela depende de todo esse ecossistema. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês, foi uma aula, né? É uma conversa que vai para lá dos técnicos, para lá de negócios, mas no fim a gente está falando sobre integração e sobre esse envolvimento que é muito cíclico. Pessoal, obrigado a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do The Source TV. Obrigado pela visita. Continue acompanhando o nosso conteúdo e a gente volta logo, logo para falar de outros temas muito legais aqui do nosso ecossistema.